Fala galera, beleza? E aí galera, vamos para mais uma aulinha de acentuação gráfica aqui com o professor Lucas, para que possamos entender como funciona os acentos que pertencem à língua portuguesa. Que palavra vai acento, que palavra não vai, o que é sílaba tônica, o que é sílaba átona. Então, na aula de hoje a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Beleza, pessoal? Direto e reto, vamos ao ponto e entender que é um assunto bem tranquilo. Beleza? O que é acentuação gráfica, pessoal? Acentuação gráfica nada mais é, pessoal, do que a correta colocação de sinais gráficos nas palavras, certo? Depois desse básico conceito, a fim de que você, meu caro aluno, não erre uma questão de acentuação, que cai muito em prova, é preciso conhecer bem a posição da sílaba tônica das palavras. Aquele sonzinho que sai com maior força quando pronunciamos uma palavra, certo? Quando pronunciamos uma palavra. Esse com aqui, ele tá errado. E pronuncia alguma coisa. Beleza. Sílaba tônica, a sílaba forte. Quando eu digo Lucas, perceba que a sílaba tônica da palavra Lucas é Lu. Quando eu digo Fernando, sílaba tônica de Fernando é Nando. Quando eu digo, por exemplo, Maria, a sílaba tônica de Maria é Eri, certo? Sílaba tônica a que mais sai forte, certo? Dito isso, você precisa decorar as seguintes regras para não errar uma questão de acentuação. Ao todo são 7, mas que vocês precisam atentar só para as primeiras 4, certo? Regra de acentuação dos monossílabos tônicos, regra de acentuação das proparoxítonas, das paroxítonas, das oxítonas, a regra dos hiatos tônicos, que o hiato só recai sobre I e U quando tônicos, regra de acentuação para os ditongos abertos e regra de acentuação para os hiatos em e o e em. Vamos lá. Observação. Dê mais atenção para as 4 primeiras regras, pois elas costumam ser mais cobradas em prova. Pessoal, vocês precisam dominar monossílabos tônicos, proparoxítonos, paroxítonos e oxítonos. De resto, vocês precisam saber razoavelmente pouco. Mas as 4 primeiras tem que estar no sangue, beleza? Vamos lá. Regra dos monossílabos tônicos. O que é um monossílabo tônico? É aquela palavrinha que quando eu abro a boca, só sai um som, como já, tem, certo? Traz, acentua-se as palavras terminadas em A, seguido ou não de S, seguido ou não de S, e O, seguido ou não de S. Os S's que vão entrar nos parênteses, quer dizer que são a palavra pode vir seguida ou não de S, que vai receber acento, certo? Ou seja, regra dos monossílabos tônicos. Acentua-se todas aquelas terminadas em A, E, O, seguido ou não de S, como mas, traz, pés, mês, sóis e pois, certo? Veja que as terminações dessas palavras, elas recaem na regra. Mas termina em A, traz termina em AS, pés termina em ES, mês termina em ES, sóis termina em OS, pois termina em OS. Monossílabo tônico tranquilo, beleza, foi. Anota isso. Regra das proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. O que é uma proparoxítona? É quando o acento tônico recai sobre a antepenúltima sílaba da palavra. Como assim antepenúltima? Pegue a palavra ápice. O C com E. C. Ápice. Primeira sílaba. PI, segunda. A, terceira. Certo? Vocês contam do centro da palavra para a esquerda. Primeira C, segunda Pi, terceira A. Ou seja,
A palavra será proparoxítona quando o acento recair na antepenúltima sílaba. Última, C. Penúltima, P. Antepenúltima, A. Náufrago, Go. Última. Fra, penúltima. Nau, antepenúltima. Ou seja, quando o acento tônico cair na antepenúltima, na antepenúltima sílaba, a palavra será proparoxítona. Fígado, Do, última. Ga, penúltima. Fi, antepenúltima. A contagem, pessoal, é sempre do fim da palavra para a esquerda. É sempre da direita para a esquerda, certo? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Máscara, Ra, última sílaba. K, penúltima sílaba. Mas, antepenúltima sílaba. Por isso que recebe acento. Beleza? Foi. Tudo tranquilo aí, pessoal. Tudo tranquilo. É só contar, não tem erro. Regra de acentuação para as paroxítonas. Pessoal, essa é a regra mais difícil. Essa é a regra que demora para entrar na cabeça. Ou seja, prestem muita atenção e voltem o vídeo quantas vezes forem necessárias. Beleza? Regra de acentuação para as paroxítonas. Eu, particularmente, uso outra regra. A regra que eu uso para acentuar as oxítonas, eu, Lucas, uso para não acentuar as paroxítonas. Só que a regra que eu vou ensinar aqui é a regra que está nas gramáticas. E é o que tem que ser ensinado. Beleza? Vamos lá. Regra de acentuação das paroxítonas. Acentuam-se as terminadas em ditongo crescente e decrescente, seguido ou não de S. As que terminam em ão, ans, tritongo e qualquer outra terminação, certo? L, N, R, NS, X, I, S, US, PS. Essas terminações, quando estiverem presentes numa palavra paroxítona, que o acento da paroxítona ele vai cair na penúltima sílaba, como a proparoxítona recai na antepenúltima, a paroxítona recai na última. A oxítona... Perdão, pessoal. Quando o acento cai na última sílaba, que nem cipó, a palavra é oxítona. Certo? Se cair na penúltima, a palavra é paroxítona. Como a palavra amável, o A recai na penúltima sílaba. E ápice é proparoxítona porque o acento recai sobre a antepenúltima sílaba. A regra é essa, certo? Ou seja, quando a palavra terminar em ditongo crescente ou decrescente, seguido ou não de S, acabar em ão, seguido ou não de S, em an, seguido ou não de S, em tritongo, ou em qualquer das terminações L, N, R, NS, X, I, S, US, PS, a palavra vai receber acento. Agora, se a paroxítona terminar em A, E, O, em e ens, não recebe acento. A palavra empate não recebe acento porque termina em E. E se termina em E, não tem acento. Certo? Vamos lá. História. Por que história recebe acento? Porque é uma paroxítona que o acento está na penúltima sílaba e ela termina em ditongo. Ditongo, duas vogais. Care. O acento está na penúltima sílaba e termina em ditongo. Jockey, do mesmo jeito. Órgão. Órgão aqui, pessoal, é porque termina em ão. Nesse caso, ó, ão. Se encaixa nas duas regras. Termina em ão e também termina em ditongo. Órfã. Existe acento porque na regra diz que as palavras terminadas em an, seguido ou não de S, tem acento. Imas, do mesmo jeito. Imas, ó, termina em an. Imas. Água. Água recebe acento porque é uma paroxítona terminada em tritongo. Semivogal U. A. Vogal M. Semivogal. O M no final de qualquer palavra, pessoal, o M no final de qualquer palavra vai ser uma semivogal porque vai ter som de U.
Beleza? Enxáguem, do mesmo jeito. Fácil, por que fácil recebe acento, professor? Porque é uma paroxítono terminada em L. Por que glúten recebe acento? Porque é uma paroxítono terminada em N. E o interessante é que o acento da paroxítono, ele sempre recai sobre a penúltima sílaba. Qual é a penúltima sílaba de glúten? Última é tem, penúltima, glu. Última de fórum, erum, penúltima, fó. Ou seja, o acento da paroxítono ele sempre recai na penúltima sílaba, não tem erro. É só contar da direita para a esquerda, certo? Jure recebe acento porque termina em i. E i tá na regra aqui, ó. I. Tá aqui, ó. I tá na regra, certo? Tórax, paroxítono terminado em x. X tá na regra. Lápis, paroxítono terminado em IS. IS tá na regra. Vírus, paroxítono terminado em US. US tá na regra. Beleza? Ou seja, a regra das paroxítonos é essa. Tranquilo, pessoal? Agora, cuidado. Preste atenção nessa manha. A palavra hífen é acentuada porque termina em N. Sim, hífen termina em N, beleza. Agora, se eu jogar a palavra hífen para o plural, ela vai perder o acento. Porque ela vai cair em... Ela vai terminar em ENS. Ou seja, todas as terminações recebem acento, exceto ENS. Se uma paroxítono terminar em ENS, ela não recebe acento. É o caso de hífens. Hífens no plural não recebe acento porque acaba em ens. Agora, se for no singular, recebe acento, porque é uma paroxítono terminada em N. Beleza? E é bom dizer que as palavras terminadas em N tem dois tipos de plural. É acrescentando um S ou ES. Portanto, podendo então ser pluralizadas como proparoxítonas. Preste atenção, ó. Hífenes, pólenes, abdômenes. Por quê? Porque eu acrescentei ES à palavra. Eu posso acrescentar ES e também posso acrescentar, nesse caso, só o S. Tanto faz. Beleza? Agora, a regra das oxítonas. Pessoal, vocês lembram que aqui, ó, preste atenção. Toda a paroxítona que termina em A, E, O, em ENS não recebe acento. Toda a paroxítona que termina em A, seguido de S ou não, E, seguido de S ou não, O, seguido de S ou não, em, seguido de N, de E, N, S ou não, toda a paroxítona com essa terminação não recebe acento. Agora eu vou usar essa mesma terminação para acentuar as oxítonas. Fazendo isso, eu não preciso decorar o que eu acabei de dizer sobre as paroxítonas. Certo? Preste atenção. As oxítonas é aquelas em que são as palavras que se apresentam com um acento na última sílaba. Que nem cipó, que nem café, que nem javé, certo? Que nem Paraná, que nem cajá, certo? Agora, por que japi não recebe acento? E a sílaba tônica é pi? Porque o i não está na regra das oxítonas. O que está na regra das oxítonas é A seguido de S ou não, E seguido de S ou não, O seguido de S ou não, em ou ens. Certo? Sofá recebe acento? Recebe, porque a sílaba tônica dela está na última sílaba. E se está na última e termina em a regra me diz que se termina em A e é última sílaba, oxítona. Se termina em E é última sílaba, oxítona. Termina em O e é a última sílaba tônica, oxítona. Ou seguido não de S. Se acaba em e o acento tônico recai na última sílaba, a palavra é oxítona. Para ser oxítona, a regra tem que permitir o acento. É por isso que japi não recebe acento. Pitu, o acento é tu. Ah, professor, pitu é uma oxítona. A sílaba tônica é a última. Sim, mas o U está na regra de acentuação? Não. Então, pitu nem caju não vão receber acento, não. Beleza? Tem que estar na regra. Detalhe, preste atenção. Quando se vai acentuar um verbo oxítono,
a gente deixa de lado os pronomes oblíquos átonos ligados a ele. Por exemplo, que nem comprá-las. Professor, comprá-las. Eu não estou entendendo. É uma oxítona? Mas e esse las? Esquece o las, esquece o lo, esquece o no, esquece. Esses pronomes oblíquos, eles não entram na regra de acentuação. Comprá-las, note que a sílaba tônica está na última. Pra, oxítona. Ah, oxítona, professor? É porque a sílaba forte dela é a última sílaba e termina em A. A regra me diz que se termina em A e é a última sílaba, oxítona. Revelo. Esquece o lo. Presta atenção, revelo. Ó, o V sai mais forte. Se sai mais forte é sílaba tônica. Recebe acento, porque acaba em E. Mantenho. Mesmo jeito, acaba em em. E é oxítona. Esquece o que vem depois dos verbos. Esquece. Mera curiosidade, não confunda axe com axé. Axé, pessoal, axé aqui, ó. Esse axé é o axé lá do frevo, da Bahia. Esse axé é o axé da dança. O axe é diferente, a pronúncia é diferente. Note que existem 3 letras com 4 fonemas. 3 letras, só que esse X ocorre aqui o que a gente conhece de dífono. Dífono. Certo? Que são 2 sons com uma única letra. Certo? E dígrafo são 2 letras com um único som. Nesse caso aqui, axe. A pronúncia é axe. Certo? Ou seja, axe, 3 letras, 4 fonemas. Axé, 3 letras, 3 fonemas. Axé. Beleza? Axé é oxítono. Quinta regra, regra de acentuação dos hiatos tônicos. Pessoal, o hiato vai acontecer quando as vogais I ou U, I e U, forem tônicas, ou seja, fortes, certo? Forem fortes. E elas vão vir separadas na palavra. Presta atenção. Acentuam-se com acento agudo as vogais I e U tônicas, sempre a segunda vogal do hiato, isoladas ou seguidas de S na mesma sílaba, quando formam hiatos. Presta atenção. Saúde, pessoal. A palavra saúde aqui ocorre um hiato. Por quê? Porque são 2 vogais juntas. O A é sempre vogal, certo? É sempre vogal. E se o o I vierem acentuados, eles também serão vogais. E 2 vogais não ficam juntas na mesma sílaba. Certo? O que fica junto é o ditongo. Nesse caso, o ditongo é vogal mais semivogal. Mas 2 vogais não. 2 vogais vão se separar. Saúde. O A é vogal, o U também é vogal, porque é tônico, está acentuado. Vai ser separado. Ocorreu hiato. E o hiato é sempre a segunda vogal. Certo? É sempre a segunda vogal. Certo? Do ditongo, do hiato. Beleza? O hiato são 2 vogais juntas, que não podem ficar na separação silábica. Saída. Note que o I também é tônico. O A é sempre vogal. Vogal com vogal se separam. O I recebe acento. Balaústre. Do mesmo jeito. O U, junto com o S, se separou do A, porque não podem ficar 2 vogais. Quando... professor, e na palavra série? O I e o E não estão juntos? Sim, mas aí é semivogal com vogal. Vogal mais semivogal. Aí sim. Aí sim. Certo? Quando eu digo história, o I ficou junto do A. Em história. Por quê? Porque é semivogal mais vogal. Aí sim, mas 2 vogais não ficam juntas, não. Baú. Note que o A é sempre vogal. O U, porque recebe acento, também é vogal. Nesse caso, se separam. Isso é o que a gente chama de
hiato, certo? Isso é o que a gente chama de hiato, pessoal. E outra coisa, vocês prestem atenção. A regra dos hiatos, ela só se aplica nas palavras paroxítonas e oxítonas. Beleza? Vocês não podem jogar a regra do hiato para proparoxítonas, não. Certo? Não podem. A palavra veículos é proparoxítona, é só contar. Luz é a última sílaba. Los. CU. Penúltima. E o I é a antepenúltima. Nesse caso, antepenúltima proparoxítona. Ou seja, não se aplica a regra do hiato jamais para proparoxítonas, não. Beleza? Vocês não apliquem de maneira nenhuma. E outra coisa. Quando houver um hiato em que a sílaba desse hiato for o I, um I tônico, seguido de NH, esse I não recebe acento. Que nem rainha. Em rainha ocorre hiato. Ocorre. Professor, e por que o I não recebe acento? Porque ocorre hiato, mas está seguido de NH. E o I, formando hiato, seguido de NH, não recebe acento. Jamais. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Eu espero que o hiato tenha ficado beleza. O hiato, pessoal, só vai recair sobre U e I. Só vai haver hiato em U ou I. Certo? Aí eles vão ter que se separarem na divisão silábica. Porque se o U ou o I vierem acentuados, eles normalmente vão ser vogais e vogal com vogal se separa. Que é o que a gente chama de hiato. Beleza? Tem que ter cuidado com isso. E vamos lá. Regra de acentuação para os ditongos abertos. Os ditongos, pessoal, são ditongos é vogal seguida de semivogal ou vice-versa. Semivogal seguida de vogal. Beleza? Regra de acentuação acentuam-se os ditongos abertos ei, el, oi, seguidos ou não de S. Céu recebe acento por quê? Porque é um ditongo aberto, céu. Mês, góis, coronéis, troféis, herói, meia, destrói. Aracnóide. Essas palavras recebem acento porque nelas estão contidos, melhor dizendo, os ditongos abertos, certo? Ditongos abertos. Agora anota aí, pessoal. Anota aí. A gente acabou de ver os ditongos abertos, sim. Segundo a nova ortografia, porque eu acho que vocês já viram aquela ideia de que essa palavra perdeu o acento, aquela outra palavra perdeu o acento. Segundo a nova ortografia, nas palavras paroxítonas com ditongos abertos, não ocorre acento gráfico. Por exemplo, ideia. A palavra ideia é uma paroxítona, mas nela existe um ditongo aberto e não recebe mais acento. Coreia, do mesmo jeito. Estreia, jiboia, paranoia. Agora, as únicas exceções são as paroxítonas terminadas em R e em ditongo crescente. Por exemplo, Meyer. Meyer, existe um ditongo aberto? Existe, mas acaba em R. Paroxítona terminado em R. Destroyer. Aqui era para ter um acento em tro, viu? Vocês põem um acento aí em tro. Tem que ter acento. Destroyer existe ditongo aberto que acaba em oi. É o oi, nesse caso, mas acaba em R. Professor, e aracnóide? Aracnóide é uma paroxítona terminada em ditongo. E paroxítona terminada em ditongo
normalmente perde o acento. Que os exemplos de ideia, de Coreia, são paroxítonos que perderam o acento. Sim, sim. Agora, pessoal, note que o ditongo ele é crescente. Ele é crescente. Em todos os exemplos que os ditongos abertos perderam o acento nas paroxítonas, em todos os exemplos, o ditongo é decrescente. Agora, se o ditongo for crescente, o acento vai se manter. Certo? O acento normalmente vai se manter. Sétima regra. Regra de acentuação para os hiatos. É M e O. Pessoal, esses hiatos, quando ocorrem, eles perderam um acento. Não se acentua mais, de nenhuma maneira, com acento circunflexo, com aquele chapeuzinho, a primeira vogal dos hiatos, o e em, nos verbos crer, dar, ler, ver e seus derivados. Exceção à regra eron, certo? Eron, 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 certo? Enjoo. Antigamente, o primeiro O de enjoo tinha acento, mas não tem mais. O voo, eu perdi o voo. Antigamente tinha, não tem mais. Esses hiatos, eles figuram agora no registro culto escrito sem o acento. Creem. As mulheres creem que Cristo voltará. Esse creem não tem mais acento. Descreem do mesmo jeito. Deem, que as mulheres deem o seu melhor. Ou seja, não tem mais acento. Releem, não tem mais acento. Veem, não tem mais acento. Ou seja, esses hiatos, em, ou, eles perderam um acento. E vocês precisam disso, pessoal, para acertar uma questão de acentuação gráfica. Moleza, sossegado. Isso basta para acertar uma questão de acentuação, caso a acentuação venha a cair. Beleza, galera? Foco na missão. Beijo no coração, pessoal. Fui.